Em relação ao mundo antes do Neolítico, existem muitas coisas a abordar. Ou seja, antes do Neolítico é quando se dá a Revolução Agrícola. Temos, ou seja, quando os humanos começam a fazer experiências e a plantar sementes e plantas selvagens. Portanto, antes do Neolítico, antes das primeiras experimentações agrícolas, hum, existe um mundo para antes do Neolítico, sendo ele o Paleolítico, que se divide em subcronologias, e o Mesolítico. E portanto, ah, uma questão a colocar é se a vida sedentarizada substitui por completo a vida de caçadores-recoletores. Ou seja, se no Neolítico o homem tornou-se sedentarizado por causa das plantações, do cultivo, hum, a questão é se saber que se os neolíticos, as pessoas associadas à agricultura, aboliram completamente as práticas de caçadores-recoletores. E a resposta é não. Ou seja, uma vida sedentarizada não significou a ruptura completa com as práticas dos caçadores-recoletores. Portanto, os camponeses, ou seja, os neolíticos, que levavam uma vida assentada, cuidando de campos, plantas, manadas de animais, ou seja, os neolíticos cuidavam de plantas, ou seja, culturas, agricultura e manadas de animais, complementavam a sua alimentação através da caça, da pesca, da recoleção de vários bagas, da recoleção de sementes, plantas, etc. E também da recolha de mel. Hum, e portanto, os assentados, ou seja, os camponeses, completavam as suas matérias-primas indo a florestas, bosques, lesírias e praias. Portanto, hum, uma vida sedentarizada, uma vida assentada, nesta altura, no Neolítico, não temos completamente uma vida sedentarizada, mas uma vida assentada, ou seja, uma vida que os seres humanos assentam, ou seja, ficam num certo lugar por anos, ou seja, 3 4 anos e depois podem migrar para outras regiões. Hum, Portanto, estas pessoas do Neolítico que têm uma vida assentada e não totalmente sedentarizada, não aboliram completamente as práticas dos caçadores-recoletores, ou seja, as práticas nómadas. Hum, Bem pelo contrário, ou seja, completavam a sua alimentação, ou seja, os neolíticos completavam a sua alimentação através da caça, da pesca, da recoleção de bagas, etc. E portanto, uh, as práticas dos nómadas foram aproveitados pelos sedentarizados, pelos assentados, um, como um complemento à sua vida agrícola. Portanto, em suma, os assentados, apesar de terem uma vida mais à base da monocultura, ou seja, os assentados e não sedentarizados completamente, apesar de terem uma vida à base da monocultura, portanto, hum, plantavam, tinham plantações de trigo, de cevada ou de poucas culturas, hum, não abriram mão completamente de aspectos da vida nómada, ou seja, os assentados não abriram mão das práticas que os nómadas tinham, como caça, pesca, recoleção, recolha de mel, etc. E os assentados usaram as práticas dos nómadas a seu proveito, porque uma vida assentada é muito pobre, ou seja, uma vida assentada está sujeita ao que existe nas redondezas. Portanto, eh, completava-se, os nómadas, os assentados completavam a sua vida deficitária com certos aspectos da vida nómada. Nómada. E outra questão é a ordem cronológica das principais domesticações do mundo. Ou seja, a transição para a agricultura e pastorícia
Portanto, esta questão de listar a ordem cronológica das principais domesticações do mundo é algo importante. Depois a transição para a agricultura e pastorícia começou há 12 mil anos, nos montes do sudeste da Turquia, do oeste do Irão e do Levante. A domesticação começou de forma lenta e progressiva. Ou seja, a domesticação foi mais ou menos começou há 12 mil anos, há 10 mil anos, e muito podemos dizer que o trigo e as cabras foram os primeiros animais e plantas a serem domesticadas, ou seja, há 9 mil anos. Depois, em 8000 a.C., veio a domesticação das lentilhas e das ervilhas. Em 5000 as oliveiras, em 4000 os cavalos, em 3500 as videiras, e mais tarde vieram todas as outras domesticações. Depois de 3500, nomeadamente, domesticou-se o cavalo e o camelo. E portanto, em 6000 anos o homem domesticou praticamente 90% das plantas e animais que atualmente servem de alimento e companhia ao homem. Ou seja, o que o homem neolítico começou há 10 mil anos, mais ou menos, 10 mil, 9 mil anos, ou 12 mil, começou de uma forma lenta e progressiva, e ao longo de 6 mil anos, ou seja, de 9 mil, de 10 mil até 3500 ou mais tarde, ou seja, em 6 mil anos, mais ou menos, o homem, ou seja, nos finais de 2000 antes de Cristo, o homem já tinha domesticado 90% das plantas e animais que atualmente servem de alimento e companhia ao homem, ou companhia ao homem. Ou seja, 90% das plantas e animais foi domesticado há 2000 anos. 90% de tudo o que nós temos hoje em dia foi domesticado há 2000 anos. Outra questão importante é saber o que foi primeiramente domesticado. E portanto, o que o homem domesticou primeiramente antes de tudo, e portanto o Neolítico é associado à domesticação de plantas e animais. Mas antes do Neolítico já se tinha domesticado pelo menos que se sabe, um animal, que é o cão. Ou seja, o cão foge à regra, porque o cão foi domesticado antes do Neolítico. O cão foi domesticado há 18 mil anos pelos Mesolíticos, ou seja, pelas pessoas do Mesolítico, que é normalmente um período de transição, mas é muito mais do que um período de transição. Mas no Mesolítico é caracterizado pelos nómadas, pela vida nómada, e nos finais do Mesolítico dá-se alguns assentamentos. E nesse período, há 18 mil anos, o cão foi domesticado e servia de apoio ao homem. Ou seja, o cão servia para várias funções ao homem mesolítico, ou seja, ao homem nómada, e que mais tarde no Mesolítico esse homem nómada tornou-se assentado a alguns grupos, alguns bandos de pessoas. Tornaram-se assentadas e não sedentarizadas. E portanto, o cão no Mesolítico, o cão vem desde o Mesolítico, vem desde há 18 mil anos, pelo menos, e servia para várias funções, como auxiliar o homem, como afugentar predadores, como ajudar o homem na caça, como sinalizar perigos, etc.